todos, amigos e amigas! Começamos mais um podcast, mais um episódio de 2025. Já vou falar? Fala. 2025, gente, pra gente já acabou, tá? Então não esquenta não. Não fiquem tristes, mas esse é o último episódio do ano, dessa temporada de 2025. E um episódio voltaremos em março com muitas novidades, enfim, mas vamos descansar, né? Daqui a pouco todo mundo vai descansar, o ano tá acabando. De repente, dezembro, né? De repente, piscou o olho, final do mês já, final do ano. Já olha Papai Noel já nas lojas, né? Os Papai Noel de... Mas esse ano começou até cedo. Começou, tirou o Halloween, as coisas, pelo menos lá na 12, né? 12 de outubro que eu vejo, né? O comércio, né? Eu lá, como sempre. Vendo lá, saiu as aranhas e os chapéus de bruxa. Já começou, né? Chapéus de bruxa, Niáscara, pelo amor do céu, usando o plural, que horror. Então, mas o quê? Então é isso que a gente vai estar... Já podemos fazer aquelas reflexões de final de ano que a gente adora. Ah, verdade. Né? Verdade. E aí é esse o tema de hoje, uma reflexão de final de ano. E por mais corrido que esteja sendo o ano, ele realmente está acabando, gente. E agora vamos já nos preparar para um novo ciclo que é o ano de 2026. E para dar início aos nossos trabalhos, para você que está chegando agora, para estar nos conhecendo, meu nome é Niáscara Cerqueira, eu sou psicóloga e palestrante. Eu sou Priscila Ribeiro, socióloga e pesquisadora, né? E aqui nós fazemos o Casa Amigas Podcast, porque nós somos amigas, capixabas, nos reencontramos depois de um tempo, né? Sem se ver. Aqui em São Paulo. E pronto, né? Não nos desgrudamos mais, exploramos essa cidade. E entre os cafés, museus que a gente ia visitar, surgiu a ideia do Casa Amigas, né? Na verdade, Niáscara teve essa ideia. E aí que começou a ser posta em prática quando eu entrei aí no jogo, né? E estamos aqui, completando 2 anos. Hoje é o 22º episódio e é o 2º ano. A gente começou em novembro de 2024. Não, 2023? Não, 23. 23. Gente, a gente está conversando aqui, mas é muito louco porque já passou 2 anos desse projeto que a gente está tocando, né? 23 mesmo. E com muitas pessoas lindas nos acompanhando, enfim, e estando conosco aqui nos entrevistados. Enfim, nós estamos muito reflexivas, né? Estamos reflexivas e a gente vai dar é o último no final do ano, vamos sair para um descanso rápido, depois, ano que vem, voltamos. Porém, nós continuamos lá ativas no nosso Instagram. Pode continuar nos assistindo lá, que tem uns materiais muito legais, uns cortes, para a gente relembrar, né, de alguns temas que já passaram por aqui. E aí, vamos lá, Niáscara, aonde que a galera de casa pode nos assistir? Nós estamos no YouTube. Estamos nos tocadores de podcast, que é o Spotify e na Amazon Music. Nas redes sociais, estamos no Instagram e no TikTok. E aonde mais, Pri, que eu amo quando você fala esse lugar aonde estamos. A gente está na TV também, gente. Lá na TV Mais, que você pode assistir pela internet, no www.tvmais.net.br, ou se você é do Sul, algumas cidades do Sul, várias cidades do Sul, procura aí você, do Rio Grande do Sul, pode nos assistir pelo canal por assinatura, tá bom? A gente tem lá no Instagram, a gente tem uns cortes falando quais são os canais que a gente
como sintoniza na sua cidade a TV Mais, tá bom? E aí, todo domingo, 11 horas da manhã, quando você estiver tomando o seu café da manhã, aquele brunch, você assiste o Casamigas, né? Isso aí, domingo de preguiça combina com assistir o Casamigas. Isso. Que mais? Também estamos recebendo, né, inscrições para quem quer participar do Casamigas, né? Quem está aqui querendo mostrar o seu trabalho, quem quer mostrar o seu trabalho, o que você anda produzindo. Então, esteja à vontade para fazer a inscrição. Isso você pode mandar um e-mail para nós pelo casamigaspodcast, tudo junto, @gmail.com. Está aqui na tela para você se inscrever, para você, ou mandar também pelo direct do Instagram. Então, vai lá. Quem sabe o seu trabalho, o seu conhecimento, né, vai ser divulgado aqui no Casamigas. Então, pensa nisso, faz a sua inscrição, entre em contato conosco. Isso aí. Bom, vamos lá, então, já entrar aqui no assunto de hoje, porque eu reparo que chega final do ano, a gente vai ficando cansado, a gente vai acumulando, assim, sabe, o cansaço do final do ano. E mesmo que você não pare, por exemplo, de trabalhar, não tenha férias, essas coisas, só de mudar o ano parece que renova um pouco as energias, né? Então, a gente traz, na verdade, novas expectativas. Não é isso? Quando a gente pensa no ano novo, a gente pensa em tudo de ruim que aconteceu em 2025, fica para trás mesmo. E aí, um novo ano, novas oportunidades, começa, novas energias, né? As energias se renovam para a gente vir para um ano e que a gente espera que seja um ano melhor. A gente sempre espera que o ano seguinte seja um ano melhor. O término do ano é muito simbólico, né? O simbólico, ele tem muita força, porque a gente fica reavaliando a vida. Todo mundo é levado, assim, querendo ou não, o trabalho vai encerrando um ciclo, a escola vai terminando e você passa para outro ano, a faculdade você passa para outro semestre, né? Então, os términos, os recomeços, e os recomeços, né? E esse simbólico, ele tem muita força, todo mundo fica muito reflexivo. Eu percebo que nesse pedaço do ano, onde as pessoas ficam mais reflexivas, ficam ponderando mais sobre como foi o ano. Existem muitos artigos na mídia, no Instagram, falando sobre como foi o ano, né? O que você produziu nesse ano, não tem problema, o outro ano pode fazer também. Tem muito disso, tem muito conteúdo produzido sobre isso. Né? Planejamento, criar novas metas de vida. Realmente, assim, é muito... alguns valores são revistos. Eu acho que é até um período em que você deve aproveitar esse espírito, né, de renovação, de rever planejamentos e tudo mais. Você aproveitar eles para realmente pensar, refletir sobre você, sobre o que você passou, o que você não quer mais para a sua vida e o que você quer que chegue na sua vida, né? Mas, tendo todas essas reflexões, esses pensamentos, né, que surgiu a partir dessa conversa, você achou uma matéria muito linda na revista Vida Simples, que a gente ama. É mesmo. E é a edição 274, a matéria escrita por Luísa Sala Serri, no dia 1º de dezembro de 2024. Então, quando eu li, eu achei tão, assim, atual, mas aí eu fui olhar, nossa, de 2024 falando de 2025. Mas ela é para guardar no coração, porque dá para fazer tudo. Então, assim, eu agradeço a Luísa Sada, esse texto lindo, super reflexivo. E aí você que tem acesso à revista Vida Simples, você consegue entrar lá no site da revista e puxar essa matéria na íntegra. Ela serviu de inspiração para a gente aqui hoje, né? Mas se você quiser ver na íntegra, vá lá na edição 274. E aí, né, continuando, o nome da matéria se chama Escolha a Esperança.
E aí ela traz algumas reflexões para ajudar a gente a enfrentar justamente esse período que eu e Niascra a gente está falando, que é de final de ano, início de ano, que é esperar algo de bom que aconteça, né? É querer agir pelo melhor, é sempre ter essa esperança de que o ano seguinte vai ser um ano melhor para as nossas vidas, não é isso, amiga? Porque se a gente não tem esperança, a gente morre, né? Começa por aí, né? Se a gente não Tem uma tem... frase que ela coloca, ai meu Deus, eu acho que eu até anotei, que a esperança surge quando não há mais nenhum recurso. Nossa, eu fiquei boladona com essa frase e fiquei refletindo tanto. É tão profunda essa frase. E aí ela continua. É uma forma da fé em Deus se manifestar. Então, é o último suspiro que a gente dá. O que vem depois, sabe? De você já ter tentado tudo? A esperança. E esperança é você ter uma firme expectativa nas coisas que você não vê. Então, você sabe que pode vir. Você está ali acreditando, mas você não sabe quando. Então, ela existe, ela é abstrata, mas ao mesmo tempo ela se torna muito concreta, porque uma vida que é pautada na esperança é a vida que é pautada no próximo dia também, sabe? Como vai ser? Tem um próximo dia para fazer. Eu estou esperando isso para um próximo dia. Tem a questão da gente viver cada dia. Tem a questão do viver um dia de cada vez. E ter esperança é saber que aquele outro dia pode ser melhor. Porque senão, o que é a vida da gente sem esperança? Sem acreditar que estudando vai passar para o próximo semestre. Que trabalhando você vai receber o seu salário daqui a 30 dias. Mas vamos pensar em sonhos, pensar em coisas mais para frente, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um casamento, eu quero um filho. Então, como ela coloca no texto, né, o exemplo da mulher que estava esperando muito para ter um filho, né? E ela conseguiu, mas foi um processo de ter esperança mesmo por muito tempo. Então, a esperança, ela é a roupa que a gente veste todo dia para sair, sabe? A gente se veste de esperança. Interessante isso que você falou, né? Que a esperança é algo abstrato para que venha algo novo, esperando que venha algo material. Ela se concretiza. A esperança é algo abstrato que se concretiza, que você espera que se concretize, né? Que você torce, é mais do que esperar, é torcer, é ter fé. E aí, é muito engraçado. Aí também, outra coisa que eu fiquei pensando sobre esperança, que é uma palavra, tem um sentido que intrinsecamente está relacionado à espiritualidade. Eu acho assim, não religião, não ligado a nada de religião, mas independente, aliás, de religião. Espiritismo, como é que é a palavra que eu falei? Espiritualidade. Espiritualidade, que é diferente, né? Isso. Olha, e como é diferente, né? Se você mudar um pouquinho a palavra, umas sílabas, ela muda totalmente o sentido. Mas eu acho que a palavra é espiritualidade. Ela traz muita espiritualidade. Ela traz a comunhão com o nosso sagrado, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que move, que move as minhas emoções, que move a minha crença no futuro. Então, ela traz isso, ela mexe, porque a espiritualidade, quando a gente fala, é a comunhão com o que é sagrado para mim. Não importa o que seja, aonde eu consigo me alinhar comigo mesma e com a ordem das coisas na vida, sabe? E de não ficar brigando com o universo porque as coisas ainda não chegaram. Então, a esperança, ela traz muito essa questão dessa comunhão com nós mesmos, né? Ela traz isso. É verdade. E no texto tem outra frase que eu anotei que eu achei muito interessante, é relacionado com o que você está falando, que é: a esperança é uma força interna, silenciosa e que faz prosseguir mesmo nos momentos mais difíceis, assim como a fé. Não é lindo? É lindo. E eu fiquei, também outra coisa que eu fiquei pensando, reflexiva, quando a gente falou que ia falar de esperança,
que o texto ele destrincha um pouco sobre o que é esperança, né? E dá até o exemplo da mulher grávida que está esperando o filho. E o quanto é importante, foi importante e é importante, você que está aí de casa, fazer esse exercício de pensar na esperança, porque quando você vai fazer o seu planejamento, ou quando você está criando objetivos na sua vida, ou você já tenha objetivos na sua vida e você tem esperança de realizá-los, ganha um sentido mais forte, eu achei. Porque parece que a gente fala corriqueiramente, assim, no dia a dia sobre esperança, mas a gente não para perceber o quanto é forte essa palavra e o seu sentido, seu significado. Então, tem muito poder. Eu tenho uma tia que ela fala muito isso. A palavra tem poder. E esperança é uma palavra que tem muito poder, né? Superpoderes. Porque a gente fica numa luta muito grande para ter motivação. Porque hoje o que não faltam são situações para fazer a gente perder a fé na humanidade, a fé na nossa vida. A gente deixa de esperar. Você abre o Instagram, você vê cada notícia que você fala, não, eu não estou acreditando que aconteceu isso, que fulano passou por isso e isso, sabe? Seja por violência, seja por a questão de crises, a crise climática que está acontecendo, que a gente está testemunhando isso cada vez mais de perto. Então, Não, é um horror. Quando você liga a televisão, é guerra, é um horror. É violência, gente fazendo maldade, e a gente acha que vai ficar por isso mesmo. E tem aquelas... Eu fico pensando assim, eu fico prestando atenção. Tem aquelas matérias ou aqueles artigos ou posts no Insta. Eu vejo muita coisa no Instagram e no Twitter. Para mim, sempre Twitter, jamais X. É Twitter. Aí eu vejo lá, sabe, vídeos que mostram a esperança que a gente tem na humanidade. Tipo, eu estava vendo a notícia do hospital em Fortaleza que pegou fogo e teve que pegar os nenéns que estavam na incubadora e tirar porque precisavam de energia para continuar se alimentando, para continuar recebendo remédio e tudo mais. Nossa. E aí levaram para o shopping todas as incubadoras que estavam lá do hospital. Tinha um shopping perto, um shopping popular. Levaram as incubadoras, isso me arrepia, levaram as incubadoras e ligaram na tomada das lojas do shopping para poder salvar os nenéns. Então tinha loja que tinha 4 incubadoras, 5 incubadoras. E o pessoal se movendo para poder conseguir fazer naquela rede de apoio. Então, olha só, me arrepio quando eu falo disso, porque eu achei tão bonito. E eu gosto de ler os comentários, né? E eu sou leitora compulsiva de comentários. E lá, as pessoas falando, minha nossa, que bom, isso fortaleceu a minha esperança na humanidade. Então, hoje a gente tem um desafio de viver o caos que a gente vive direto, mas o caos ele vai estar ali. A gente não precisa fazer nada. Ele vai estar ali. É interessante isso que você está trazendo. Hoje eu gosto de ficar fazendo pesquisa sobre o tema, né? Para trazer referência, para estudar mais sobre o tema. E aí me veio um podcast bem curtinho que eu vou indicar aqui para vocês, já adiantando, né, indicações, que é o Psicologia na Prática, que é uma psicóloga que ela traz algumas reflexões e tal, e o episódio 237 dela é Como Cultivar a Esperança nos Dias Ruins. Oh. Nossa, eu ia passar para você, só que foi hoje, então não deu tempo. Não deu tempo. Nossa, mas, que maravilha isso. Muito... Aí, ela falou muito sobre isso, assim, de que a gente, hoje em dia, tem que reparar... era da tecnologia, né? Tudo inteligência artificial, tecnologia, internet. E aí, as pessoas que, assim, têm muito pouco entendimento nessa modernidade, né, que teve pouco acesso, porque a gente está passando pela primeira geração que teve a vida inteira dentro da internet, né? Eu lembro quando
começou a internet de escada. Nós somos dessa época, né, a gente filha? é dessa época. Nós somos Internet dessa domingo, época. ficava ocupando a linha o dia inteiro. Aliás, quem era rico tinha computador, né? Tinha telefone, tinha linha telefônica, né? Era rico, né? Então, e aí, por exemplo, a minha mãe não teve nada disso. E aí, hoje em dia, você é obrigado a mexer, né? Celular, só os smartphones da vida. E aí, ela não tem tanto entendimento assim e vai deixando levar muito facilmente pelo algoritmo. Mas isso é todo mundo, né? Na verdade. E aí, ela levanta isso, né? Que quem fica assistindo muita coisa ruim, os cidades alertas da vida, só vai chegar notícia ruim para ela. E as pessoas, um exemplo bem prático disso é na época da eleição, que a gente teve aquela polarização terrível. Porque chegavam umas coisas muito terríveis, as pessoas ficavam apavoradas, era demonização dos opostos ali, e as pessoas ficavam com pavor. E não adiantava você falar que era mentira, que era fake news e blá, blá, blá. As pessoas ficaram muito apavoradas. Muitos começaram a ter alguns distúrbios, depressão. Foi um momento bem triste. E hoje em dia, se você reparar, você também fica muito ansioso, cria muitas ansiedades com as coisas que chegam para você, porque só chega o mesmo assunto para você. Então, esse podcast que eu falei, ele vem falando que você tem que monitorar o que você assiste para começar a mudar o algoritmo da sua vida, não só da internet, mas da sua vida, você mudar os mecanismos da sua mente também, para começar a receber coisas boas, para ver que a vida não é só essas notícias pavorosas. Gente, eu achei muito sensacional. E aí ela falou, por exemplo, de um site, de uma página no Instagram, aquela Razões para Acreditar, que é famosona, a gente adora ela. Então, aquela página, ela é tudo aquilo que a gente, na verdade, tem que começar a buscar. Porque a gente só fica vendo notícia ruim, mas esquece que a maioria das pessoas são boas, gente. Mas as pessoas falam, né, quando se apegam a notícia ruim. Ah, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Bem, não vai mudar a sua vida olhar a notícia ruim. Eu dou a cara a tapa, ninguém vai bater. Não muda a vida de ninguém notícia ruim. E se a notícia já está ali, as tragédias já estão postas, elas já estão lendo. Se a gente absorver isso, cadê a esperança? Como é que eu posso acreditar que a vida presta? Porque tem algumas... Quando eu vejo, gosto muito dessas matérias, dessas... Páginas que falam sobre histórias que você fala, caramba, olha essa pessoa e a vida dessa pessoa. Eu estava vendo... A história do Nedir, por exemplo, que teve aqui, né, esse ano. Nossa, verdade. Lá no início do ano, né? Nossa, já passou rápido. Foi depois da Lívia, então foi lá para abril, eu acho, mais ou menos, abril, junho, enfim. A história dele, que é uma história linda de superação, então a gente não tem que olhar para o copo, a gente tem que olhar para o copo meio cheio. Você sabe que eu lembrei de uma outra coisa aqui, desculpa. Okay. Mas eu estou trabalhando as pessoas, né? Eu já contei um pouco aqui, né? Eu trabalho com habitação social e eu tenho trabalhado muito em Paraisópolis. Aí um dia eu estava conversando, eu estava trabalhando numa outra área, e aí eu comentei de Paraisópolis, e aí ela falou assim, nossa, aquele lugar perigoso. E aí eu ri, porque assim, gente, eu atendo pessoas tão boas, trabalhadores, sabe? Famílias unidas, sabe? E aí a gente fica pensando, né, em favela, coisa perigosa, não sei o quê. E não é assim, gente. O dia a dia ali são formados por famílias, sabe? É a maioria. São trabalhadores. São pessoas, nossa, maravilhosas, assim, sabe? E elas ficam muito gratas com o nosso trabalho. Então, a gente recebe também muito carinho delas.
E aí a mulher achando um pavor eu trabalhar em Paraisópolis com as pessoas de Paraisópolis. Foi ensinada, né? Foi Ver ensinada. televisão. Foi ensinada. Só Foi ver coisa ensinada. ruim em Não tem nada Paraisópolis. de bom. Que não E tem lá nada tem de bom. muita arte, cultura, tem projetos sociais, é bem interessante. Você vê, tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, e quando a gente fala de esperança, é a gente absorver essas coisas. É como você falou, é consumir mais. Porque hoje o que vende muito é desgraça. Né? O que dá notícia é desgraça. Todo mundo tem sei lá, é uma mania, eu não sei falar, eu não tô tentando. Atrai, né? É, uma atração por saber Por qual é. desgraça. Por desgraça, Horror. por estar sabendo que é coisa ruim acontecendo. E aí, tá vendo? Não presta mais nada essa vida. Olha isso. Aí se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa que ela vai devolver para o mundo o que ela tá vendo. Então, quando a gente fala de esperança, é até aqui no trecho da revista que você colocou aqui, a gente estava conversando sobre ele. A esperança é como um empréstimo que pedimos ao futuro. Eu achei isso fabuloso. A gente monta as metas, monta os planos e mostra para ele. Ó, tá aqui. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Bem, o negócio é montar o que você deseja. Eu falo isso no consultório. O que você quer? Eu trabalho muito quadro dos sonhos, né, no consultório. É verdade. E é muito gostoso porque saem de lá com o quadro montadinho, bonitinho, para ter a visualização em casa. E o que é legal é que para a gente desejar as coisas, não paga. Então, aí o fulano lá às vezes fala, eu só quero isso aqui, tá, mas você tá desejando pouco, mas você também pode desejar muito. A mesma energia que você tem para desejar pouco, é para desejar muito também, é gasta para desejar muito. Então, vamos desejar o muito. E o quadro dos sonhos é legal porque as pessoas, elas se permitem desejar algo da vida. E deixar claro para o universo, eu falo muito isso com eles, deixa claro para o universo o que você quer. Nossa, não você se emocionou, amiga. É um negócio assim muito... É um negócio muito forte para mim. Poder deixar para as pessoas, poder falar para as pessoas, você pode sonhar, você pode desejar as coisas, sabe? Para poder olhar para a vida e saber que ela tem um propósito. Porque a esperança, ela traz propósito. E aí, olha que legal, a gente vivendo cada dia com um propósito, eu quero chegar perto de tal coisa, eu desejo tal coisa, então eu estou me aproximando daquilo ali. A esperança, ela é o combustível para a gente aguentar os trancos da vida, entendeu? Eu acho que acontece, às vezes, tanta coisa ruim na vida das pessoas que elas não conseguem ter esperança. E aí, quando você chega para elas e fala, você pode desejar grande... Elas até assustam, né? Nossa, você falou tudo. Mas aí eu ligo com que essa... Gente, eu vou procurar o nome da psicóloga. Mas Psicologia na Prática, esse podcast falou que você tem que mudar o mecanismo... Como é que fala? Tem um nome para isso, que na psicologia até utilizam. Você tem que mudar a chave. Você tem que mudar a chave... E não olhar só as coisas ruins que acontecem na sua vida, mas as oportunidades que aparecem na sua vida e só depende de vocês escolherem o caminho que vocês querem. Eu acho que é parar de... uma coisa, por exemplo, aquela pessoa que só reclama. Aquela pessoa que só reclama da vida, o que acontece na vida dela? Mais coisa para ela reclamar. Por quê? Porque ela precisa da queixa. Gente que reclama precisa da queixa para viver. Se ela não tem a queixa, ela morre. Tem um monte de gente, seja que os meus pacientes conhecem, ou que eu já conheci, que se a pessoa não reclamar, se a pessoa não trazer uma coisa ruim no dia, ela morre. Ela sobrevive do negativo. Ela precisa ser o peso, sabe? A vida dela precisa de peso, senão ela passa mal. Ela passa mal mesmo. Porque ela precisa. E... Tem que começar a mudar isso aí. Aos poucos vai mudando. É um exercício. É um exercício que você faz. De você começar a parar de reclamar.
Uma coisa que eu acho que ajuda muito e está muito ligado à esperança é a gratidão. Você ser mais grata a algumas coisas que acontecem. Em vez de você olhar para as coisas ruins que acontecem, olha para as coisas boas que acontecem. E aí você vai sendo grata e vai... porque assim, você vai começar a olhar que é possível, sabe? E eu lembrei, falando nisso, eu lembrei do episódio passado com a Magali, porque a gente queria trazer um assunto diferenciado sobre relacionamento, né? E aí, olha que louco, a gente optou, né, pela proposta da Magali até, falar sobre é possível ter um relacionamento saudável. Porque só falam de relacionamentos ruins, de relacionamentos tóxicos, que homem não presta. E aí ela trouxe, não, tem outros exemplos, sim, de casais felizes, de pessoas, né, que contornam as adversidades e tem um relacionamento saudável. Então, se a gente ficar olhando só o lado negativo dos relacionamentos, da podridão do homem hétero, brasileiro, branco. Do Red Pill. A gente só vai enxergar aquilo. Mas não, a gente pode sim, é possível sim você achar um cara, uma mulher legal para sua vida. Sabe? É esperança. É a esperança. É esperança. Então, mudar um pouquinho a chave isso, da sua visualização, olhar o outro lado, né? O desafio é você construir construir não, mas diariamente olhar a vida com a esperança no porvir, porque a gente nunca lidou, eu não sei, mas a impressão que dá é que os dias ficaram muito difíceis. A humanidade ficou muito difícil. O que a gente achava que ia melhorar com a pandemia foi chá de revelação, né? De caráter, para saber quem presta e quem não presta. E aí a gente precisa pegar aquele balão do oxigênio sabe, e dar uma oxigenada mesmo na alma e no espírito, na cabeça, para poder olhar para as coisas boas da vida. A gente não está aqui romantizando, a positividade tóxica, vamos olhar para o lado positivo. Não é isso. Não é. Olhar para as coisas boas quer dizer que a gente vai eliminar o negativo, porque não dá para a gente viver sem o negativo, porque ele está ali. Só que é lidar com a oposição em todas as coisas, né? A gente só entende o que é felicidade por meio da tristeza. A gente só entende o que é dor, a gente só entende prazer e é por causa da dor. Então, a oposição em todas as coisas, a gente precisa olhar para isso e que, sim, no meio desse contexto caótico que a gente vive, vamos então aqui. O que você quer para a sua vida? O que você quer? Equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E aí, com o que você falou, eu lembrei daquela música que a gente já até cantou aqui, do trecho, que rir é bom, mas rir demais é desespero. Nossa, é verdade. Eu amo essa frase, assim, esse trecho dessa música. E aí, que tem isso também, né? A positividade muito excessiva, ela é tóxica, não faz bem também. Ela é irritante. Não, e eu acho que, assim, se a pessoa... É outra coisa... que fala aqui nesse podcast que eu ouvi. E o nome da psicóloga eu achei. É a Alana Nijá. Ela fala também, assim, que tem pessoas que são muito negativas, mas é porque ela também está com alguma questão de saúde mental. Então, se você não consegue sair... eu acho isso é importantíssimo falar. Porque a gente está falando aqui de você sair um pouco do foco do negativo, das coisas ruins, para começar a olhar as coisas boas. Mas se for muito difícil isso para você... se for muito difícil, tem uma questão clínica aí. Tem a depressão, porque assim, né? a depressão ela não deixa você ver a vida com cor. Ela deixa a vida cinza, ela deixa a vida difícil. Você não consegue ter esperança porque você não quer viver. Olha que
triste, né? Sabe? Pesado. Então, eu acho que é muito importante você trazer isso, porque é uma autoavaliação, é saber como é que você está, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como é que você está? Você está com vontade de... Você está se sentindo triste? Você está se sentindo triste há quanto tempo? Como é que você está olhando a vida? Como que você tem vivido a sua vida? Como você tem se sentido perto das pessoas, né? Então, é uma autoavaliação rapidinho, assim, para poder ver como é que você está se sentindo. Porque a vida é saber prestar atenção no que a gente está sentindo. E a gente, às vezes, está tão na correria que não se observa, né? Não. Quando você vê, às vezes, você já está doente. Eu vou te falar, eu me observo mais quando eu tô na terapia. Eu me observo mais quando eu tô na terapia. Mundo, né? Mas eu tô aprendendo a olhar mais durante o dia como eu estou me sentindo, né? Porque autoconhecimento. Tem porque assim, para destruir não é destruir, mas deixar um pouco pesado a vida, tem a questão da ansiedade, que é a distorção do pensamento. E ela vai o quê? Ela vai minando a esperança. Ela vai minando, né? E aí eu comecei a perceber algumas situações em que eu estava muito preocupada com um problema, que na verdade não é um problema, criou-se um problema na minha cabeça, porque não aconteceu nada, mas eu tenho que resolver uma questão importante, mas isso não é um problema, mas na minha cabeça virou. E eu comecei a me comportar, e eu comecei a ter reações fisiológicas, como se aquilo estivesse acontecendo. E eu me peguei pensando, não, peraí, não, eu sozinha dentro de casa falando, peraí. Eu falando desse jeito, quer dizer que você está pensando neste problema como se fosse, que dia é hoje? Onde é que você está? Você ouviu isso? Volta para casinha. Entendeu? Eu volto para casinha. E eu voltei para casinha. Eu falei, não, porque aquilo estava me consumindo de uma forma que eu tinha perdido a paz que eu sinto na minha casa. Eu estava perdendo, porque eu estava criando um problema na minha cabeça. E que tudo nessa vida é conversado, organizado, ideias. Tudo, sabe? É o que você falou da ansiedade já aqui pra gente. Não foi? Ou eu li uma coisa que você escreveu? Não sei. Não, que você fala isso, que você vai deixando o assunto te consumir. E quando você vê, não é nada disso. Como é que você sabe que vai ter uma consequência assim, se não aconteceu, que é a ansiedade, né? E você acaba criando uma situação na cabeça e aí você está tentando solucionar um problema que não existe. Então, pensa, como que a gente pode ter esperança com uma mente voltada para pensar num problema que não existe e que se usa a desculpa da antecipação. Não, porque quando acontecer, se acontecer, porque é o que eu escuto muito, se acontecer tal coisa, eu vou saber o que fazer. Não, você não vai saber o que fazer, primeiro porque você não leu, não tem o poder cristal. Não tem bola de cristal, você não sabe prever o futuro. E segundo, que você está pensando está errado. Você está pensando muito, está pensando errado. E eu comecei a voltar para casinha. Nossa, olha como isso é limitante. Porque você vai deixar de fazer coisas com medo de dar errado. Sendo que pode dar certo. E aí, como é limitante, como você fica pequeno, como você se... Aí tem uma frase na matéria lá da Vida Simples, que está escrito assim: a diferença entre só esperar na inércia e esperar agindo. Então, entra a fé, entra a esperança nisso aí que você está falando. Então, em vez de você se paralisar com medo das ideias mirabolantes que vai surgindo na sua cabeça por causa da ansiedade e do pessimismo, pode ser o contrário. Você pode estar agindo na esperança de atingir seu objetivo,
né, de as coisas darem certo. E aí é importante pensar alto, né? Aí agora eu tô vendo aqui, é importante pensar alto. É importante você ter o objetivo, mas pensar que além do seu objetivo pode até ir mais além. Você pode até... eu acho que, assim, pôr limites é muito limitante, né? Então, cara, é isso que é esperança, né? Tô tentando lembrar uma coisa que eu tava pensando na hora que você tava falando, gente. Ai, desculpa. É da inércia lá? Desculpa. A esperança é da inércia. É da inércia. É da inércia. Ah, tá. Lembrei. Se as pessoas... Tem muita gente que consegue as coisas. Seja qualquer coisa. Se a pessoa consegue, por que não você? Não é? Aonde está escrito que você não merece? Aonde você leu isso? Quem te disse isso? Porque a gente tem que se cercar de pessoas que também fortalecem a nossa esperança, né? Vamos saber quem está cercado, porque a gente se alimenta de tudo que é bom, inclusive de pessoas. Então, é muito maravilhoso ter pessoas que apostam no seu sucesso, de pessoas que falam, nossa, você está conseguindo isso, que bom, cola nessas pessoas, fica com essas pessoas por perto. Porque o movimento da esperança é também sobre pessoas que estão próximos de nós, né? Então, vem aí o chá revelação que a vida dá, né? Vamos prestar atenção. Você fala para a pessoa que quer tal coisa, aí a pessoa... Nossa, mas aí é pensar muito alto. Ah, você não vai conseguir. Ah, mas isso é muito difícil. Você tem que ficar perto do lado da pessoa que fala, vai, cara, é isso mesmo. E sabe o que eu pensei agora também? Uma vez eu falei assim, que eu queria trabalhar na ONU. Na ONU que eu falei? Eu acho que foi na ONU. E aí você falou comigo, nossa, é sua cara. Aí eu falei assim, gente, para mim isso é um sonho, uma coisa tão distante, assim, de conseguir. Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha lá é uma pessoa que também estava na mesma situação que eu estava. Sim! E foi procurando oportunidades até entrar, até fazer alguma... Sabe, acho que a gente tem que começar, né? Umas coisas assim. E se você falar, não vai dar certo, é muito grande, você nunca vai tentar. Tanta gente... Agora eu vou falar uma coisa. Okay. Tanta gente bosta... Não é? Lá em cargos, às vezes, altos, conquistando umas coisas... Ai, amiga, não é? Aí você fala, tu é ótima pra tentar, eu tô muito qualificada. Se aquele bosta conseguiu, por que eu não vou conseguir? Entendeu? Se o fulano conseguiu, se aquela bosta conseguiu, por que você não vai conseguir? Mas é assim, se alimente de pessoas que querem o seu sucesso, de pessoas que esperam, que acreditam que você vai fazer o melhor e você vai conseguir o melhor. Porque as pessoas têm esperança em nós. Tem muita gente que tem esperança no nosso trabalho, no que a gente faz, na pessoa que a gente é. Então, e essas pessoas são as motivadoras da nossa vida. Então, não basta a gente ter esperança, sim, a gente cultivar, porque esperança é cultivar dia após dia. Não é um miojo, 3 minutos está pronto e depois não tem que fazer mais nada. Não. É uma plantinha, a gente tem que estar regando ela todo dia. Porque ela é o que faz jus à palavra, é esperar, né? É muito filosófico isso, mas e tão óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito várias vezes. Por isso que a gente está aqui falando de esperança. E assim, a experiência incrível que a gente teve com o texto, que é de tirar a gente do lugar e falar assim, e calmamente... Eu falo que esse texto é um abraço, na verdade. Ele é um abraço. Não, peraí, me fez muito bem ler, de olhar para as coisas que eu quero e que eu não posso permitir
pensar que eu não mereço essas coisas. Então, é um movimento individual. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem uma galera que está no ônibus, que está no metrô, que está assistindo os nossos episódios. É muito gostoso isso. O que você quer para sua vida? Escreva o que você quer para sua vida. Ah, mas isso é de... Ninguém perguntou como. É para você escrever o que você quer da sua vida. E aí, aos poucos, vamos para a parte do como e quando. Mas o quê? Porque fica muito claro, eu falo no consultório também, fica muito claro para a pessoa o que ela quer. Precisa ser claro para ela o que ela quer. Porque aí a esperança fica, eu estou caminhando para que este dia chegue. Então, eu tenho esperança de que este dia chegue. Quem faz faculdade, estuda porque tem esperança de formar. Sabe? E mais, de atuar na área, de ser um profissional reconhecido. Exato. Senão ele não estava estudando. Sim. Sabe? Então, vamos deixar... ter uma vida com mais propósito, com mais clareza do que se quer, ela fica mais fácil de... Eu acho, não é que fica mais fácil. Acho que as coisas começam a se abrir. Isso. Sabe? Eu acho que a gente falar... A gente deixar bem visível, como você falou, na sua vida, na sua mente, o que você quer, como você quer, enfim, abre mais portas para você começar a enxergar essas coisas que você quer, os caminhos que te levam até lá. Porque se você já se nega, se vai, não vou conseguir, pronto, já fechou as portas ali da frente para você, sabe? E é uma luta, tá? Ah, mas o que a gente quer com esse episódio? O que a gente deseja? É que você continue esperando da vida. Mas o que você quer dela, né? Tá esperando o quê da vida, né? Tá esperando o quê? Tem que deixar claro o que você tá esperando da vida. Deixa isso escrito, olha para isso, leia isso. Para deixar claro, porque é um gás que dá, é um motivador para lembrar daqueles momentos difíceis e falar, não, eu estou buscando isso, porque a vida é uma luta. Então, é uma luta para a gente conseguir o que a gente quer. Então, vamos, né? É uma luta, não é uma luta por algo muito bom, sabe? Por um justo propósito. Então, vamos lutar. Certo. Amiga, agora vamos avançar aqui, porque... Eu quero aproveitar que esse episódio é só nós duas e a gente está aqui filosofando, que é o que a gente mais gosta, e ter um espaço maior para você falar do livro. Eu não trouxe nada de indicação. A minha indicação é o podcast aqui que eu falei. Você falou, não tinha livro de esperança na minha casa. Falando. Eu não tinha nada que eu pudesse. Então, o que eu indico... 21 minutos só, gente. Muito rapidinho. O nome do podcast é Psicologia na Prática. E aí o episódio é o 237, Como Cultivar Esperança nos Dias Ruins. Só que eu assisti ele pela Apple... Como é que é o nome? Apple Podcast. Eu não sei se tem no Spotify. Com certeza tem, a gente procura. Mas eu joguei na internet, aí apareceu. E o que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso. Eu não tinha livro de esperança. Eu pensei em trazer um livro de poesia. Você sabia que eu pensei também? Eu pensei poesia também. É tão gostoso. Eu pensei também. Aí eu trouxe ele? Não, eu deixei em casa. Eu acho que poesia traz um pouco traz um sentimento, assim, que um sonhar, né? Tem umas poesias que a pessoa sonha com uma coisa, assim, e aí eu acho que pode trazer essa coisa da esperança, pode alimentar, né, a esperança. Mas aí fala você e o seu livro. Então, vamos lá. A Daiane tá vendo ali se eu trouxe o livro da esperança. Eu trouxe da esperança. O livro de poesia que eu trouxe. Tá aqui! Daiane, você é maravilhosa. Tá. O livro de poesia é
Poesias que escrevi enquanto aprendi a viver, é isso? Ai, que lindo! Né? Que é do Wagner Mera. Wagner Mera. Um querido, Wagner, seu livro é lindo. Vou marcar ele aqui para ele. E tem fala sobre muitas... deixa eu ver aqui. Eu vou marcando aqui Nossa, que bonita esse título, Poesias que escrevi enquanto aprendi a viver. Tudo bem, deixa tudo pra bem. lá. É lindo. Vamos lá. É lindo. Quando você decide morar... Ai, era esse! Eu queria falar. Que bom. Quando você decide morar em você mesmo, nunca mais volta a pagar aluguel para ninguém. Fabuloso, né? Fabuloso. Fagner, seu querido. Muito lindo seu livro. Muito lindo, muito lindo. Esse aqui era esse que eu li bom. hoje. Pelo menos eu te dei uma inspiração para você. Que bom Menina, que você lembrou olha que dele. Coisa, e eu trouxe para decorar o estúdio, né? E eu falei, não, isso aqui não vai dar não. Tá aqui, lá, eu amo esse livro, Tá? Esse livro aqui, a gente já falou sobre ele, eu acho. Despertando Quem Você É. Não sei se eu já falei sobre esse livro. Não lembro, você já trouxe ele aqui, não sei se só para enfeitar, porque Pode ser. Como é que é o nome da autora? Gabriela Falvella. Nossa, eu não... Falvella Stapf. Desculpa se eu li errado. É isso aí. E aqui ela vai falar que esse caminho da esperança, da gente olhar com esperança, é olhar para quem a gente é. Não tem como falar sobre esperança e não falar sobre os nossos desejos, sobre quem nós somos lá no fundo. E esse livro, ele traz um caminho, ele é muito didático para qual caminho que a gente traça para poder olhar melhor para nós mesmos, sabe? Então, e aqui tem uma fala dela. Ela usou a analogia de que nós somos um carro, né? E ele fala aqui, não ficamos na garagem esperando ter a garantia de que tudo o que acontecerá na jornada... Não ficamos na garagem esperando ter a garantia de tudo o que acontecerá na jornada para sair do lugar. Vamos viajando e o caminho vai se apresentando. O mesmo deve acontecer com a sua vida. Nesse caso, o seu GPS é o coração. E você está aí, estacionado na garagem, esperando a certeza de que não haverá chuva, pneu furado ou trânsito para andar os 100 primeiros metros. Você sabe que só vai descobrir o que existe além dos primeiros metros depois que sair da inércia e estiver em movimento. Olha, tudo a ver com o que a gente falou. Isso que eu lembrei da inércia, né? Então, não há esperança se a gente não olha para nós mesmos e cria um caminho aqui são tarefas diárias que podem ser feitas, são exercícios, são reflexões, né? Então, começa a girar para a esperança e olhar para si mesmo. É um exercício. Você utilizou a palavra movimento. Eu achei bem legal. É um movimento. Mas eu também gosto muito da palavra é um exercício. Porque tem dias que você não tá legal. Tem dias que tá tudo um cu. Então... Você não esperava que eu ia falar isso? Eu esperava um cocô. Não. Depois o Ronaldo coloca mesmo. Um pi. Tá. Mas tem dia que tá mesmo. Tudo bem. Tá o furico mesmo. Aí tá tudo bem. Sabe o que eu tava reparando? Não tem nada a ver. Ai, como a gente melhorou. A gente nem erra mais. Que saco. Erra o quê? A gente às vezes ficava... esquecia o que ia falar. A gente... fazia uma coisa errada. Eu errei o plural lá no início. Eu também. Mas aí eu falo um monte de coisa errada também. Não. Mas enfim. A gente melhorou. Os meus esquecimentos estão parando também, né? Eu não tive esse... Quer dizer, tive um pouquinho só. Graças ao meu endócrino. Eu não sei por que não. Tô sempre... Oh, meu Deus. Olha só, vamos para livro caixinha? Vamos, hoje nosso tarô psicológico. Hoje tem... E aí, a gente trouxe o Oráculo da Esperança. Foca aqui, da Patrícia Calazans. Todos delas são ótimos, já reparei. Vamos lá. Escolhe
A cartinha... Pode ler. Fala da inércia. Tá falando. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Voltaire. O que predomina em sua vida hoje, o medo ou a esperança? Como a esperança pode ajudar você a superar seus maiores medos? Caraca. Ainda bem que você vai bater foto e eu vou colocar isso. Para todo mundo ver. Isso, e na parede lá de casa. Sim. Para eu poder colocar isso na minha escrita terapêutica. Gente, vai ser. Você tem mais medo ou esperança? Que profundo. Ótima reflexão. Foi um tarô psicológico mesmo. Foi. O desejo é uma árvore com folhas. A esperança, uma árvore com flores. O prazer, árvore com frutos. Guilherme Massien. Se você pudesse enxergar sua esperança como uma árvore, como cuidaria dela? Nossa. Eu adoro flores, seria cheio de esperança. Bonito isso. Bonito, né? Tão filosófico. Tão poético, aliás. Tão poético. Vamos tirar mais. Vamos tirar mais. Eu amo. Fala. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. É a música do Renato Russo, mais uma vez. Amo essa música. Assim como temos a confiança de que o sol nasce todos os dias, em quem mais você confia? Nossa. A gente falou das pessoas também, né? Que a gente estava comentando. Mas em quem mais a gente confia? Nossa. A esperança é a única coisa que cresce quando é compartilhada. Não. Falando de pessoas. Anthony de Saint-Exupéry. De que forma você pode compartilhar sua esperança com as pessoas ao seu redor e a sua comunidade? Legal isso, porque lembra de propósito? Que a gente já falou de propósito e falamos sobre isso. Que propósito é uma coisa que tem que ser compartilhada. E também é uma coisa que tem que fazer um bem coletivo. Me lembrou muito isso. A esperança, de novo, tem um sentido tão forte, né? Ela ligando ela à sociedade também, né? A desejo de coisas que vá fazer o bem. Que também tem essa. Eu tenho esperança do meu inimigo tropeçar ali. Aí quem vai tropeçar é você, tá? É isso. Quer tirar mais? Tirar mais? Dá. Ela tá animada com o tarô. Eu tô. Hoje foi 3. É que fazia tempo que a gente não fazia, né? Não, é mesmo, verdade. Mas os seus estão melhores que os meus. Gostando da... Lá ela. A esperança é o poder pelo qual um pouco de semente se torna uma árvore. Nossa, mano. Não, lê de novo aí que eu me perdi. A esperança é o poder pelo qual um pouco de semente se torna uma árvore. Nossa, profundo. Daiane, só pedrada. Se pudesse comparar seu crescimento pessoal e profissional com uma semente que segue o fluxo natural da vida, o que você veria? Uau. Nossa, vai para minha escrita terapêutica. Tudo para minha escrita terapêutica hoje. O meu o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Quem falou isso? Ariano Suassuna. É a cara deles. Na sua visão, qual é a diferença entre otimismo e esperança? O que essa distinção pode trazer de aprendizado para o seu momento atual? A gente fica em silêncio. Otimismo e esperança. Eu acho que otimismo é você... Eu não sei explicar. Difícil, né? Mas eles têm um pouco de sentido diferente. Porque otimismo é você pensar sempre no positivo. A esperança é você
eu acho que a diferença está no começo de quando a gente começou o podcast aqui, que a gente falando. Porque o otimismo é abstrato e não vira concreto. A esperança é algo abstrato que a gente espera que vire concreto. Acho que é a partir daí. Deu para entender? Eu entendi. Olha, se a gente não tivesse discutido tudo que a gente discutiu, não chegaria a essa reflexão, viu? Que legal pensar nas coisas. A gente, às vezes, está tão corrido no nosso dia a dia que a gente não para pensar algumas coisas, né? É tão... Hoje em dia, as pessoas... Eu tô num grupo aí de WhatsApp e tal, e as pessoas... Teve uma menina que falou assim... gente, qual é o nome daquele aplicativo que acelera a fala das pessoas? Aí eu não me aguentei. Eu falei, cara, cuidado com esse negócio, hein? Aí ela, não é para acelerar, não. Na verdade, é para desacelerar, porque eu quero entender muito bem o que o vídeo estava falando. Eu achei de uma inteligência... É raro. Raríssimo. Eu achei super inteligente. Eu vou colar nessa pessoa. E é isso, gente. Terminamos nosso episódio. O último de 2025. Bom, a gente deixa aqui que um final de ano maravilhoso para vocês e um ótimo início de 2026. Através desse podcast, depois desse podcast, vocês planejam aí o que vocês querem para 2026. Mas é obrigatório assistir esse episódio antes, né? E que o melhor está por vir. Isso aí. Né? O futuro é limpo. Ele não chegou. Então dá pra gente fazer o que ele quiser, né? Isso aí. É isso. Beijo!